Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso e vosso podcast No Que Tange. Hoje iniciamos um episódio especial, um episódio intitulado Vozes da Sabedoria Jurídica, que tem como objetivo refletir sobre a evolução do ensino do direito em Angola. Traremos ao longo desses episódios pessoas mais experientes no ensino do direito em Angola, juristas experientes em Angola, que vão conosco refletir exatamente isso, a evolução do ensino do direito, a evolução das profissões jurídicas em Angola. Para a estreia desta série especial, nós trazemos hoje como convidado o professor Dr. Raul Araújo. Seja muito bem-vindo, professor, como está? Bom dia e obrigado pelo convite. É um prazer enorme tê-lo conosco. Na verdade, já lhe falava em off que as suas referências são notadas à distância. É das pessoas que conheço que tiveram o privilégio de passar por várias profissões jurídicas e por isso sabemos que terá muito para nos dizer hoje nessa edição especial. O objetivo desse episódio, Vozes da Sabedoria Jurídica, é inspirar os mais jovens juristas, é contar um bocadinho da sua experiência, deixar um pouco do seu legado para quem está a iniciar, para quem está a percorrer ainda o caminho das profissões jurídicas. E sabemos que teremos uma conversa agradável hoje consigo. Portanto, seja muito bem-vindo e é uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Acho que é o primeiro jurista que eu conheço que também tem um podcast aqui agora. Eu começo... Deve ser uma boa experiência. Não, tem sido uma experiência interessante, tem sido uma experiência agradável, tem permitido ter conversas bastante agradáveis com pessoas como o Sr. Doutor, não é? E tem sido inspirador também para mim. Não é? Sr. Doutor, para começar esta nossa conversa, eu gostava de saber como é que começou a sua vida nas profissões jurídicas. Sempre sonhou ser jurista? Sempre pensou exercer alguma profissão jurídica? Foi algo que aconteceu por acaso? Como é que começou exatamente? Não, eu nunca sonhei ser jurista, acho que já o disse várias vezes. Portanto, eu sou daquela época em que os pais achavam que os filhos deviam ter uma profissão. E o meu pai achava e defendia na altura que os filhos deviam ir para escolas em que tivessem uma profissão. Não estava preocupado em que tivéssemos o ensino superior, mas que estudássemos e que tivéssemos condições para enfrentar a vida profissional. Portanto, o meu irmão mais velho estudou na escola industrial, na altura, em Dalatando, Salazar. Eu, como segundo filho, também fui matriculado e estudei na escola industrial em Luanda, que hoje é a Macarenco, se não me engano. É Macarenco, sim. A minha irmã terceira estudou na escola comercial. Tanto como vê, era todo um percurso para cursos técnicos. Para cursos técnicos. Portanto, eu fiz a escola industrial em Luanda, fiz as secções preparatórias da escola industrial, concluí essas secções preparatórias em 1973, no ano letivo 72, 73, e nessa altura comecei a trabalhar. Portanto, eu tinha 18 anos, o meu pai tinha falecido uns anos antes e eu vivia com a minha avó, e enfim, uma pessoa tinha que trabalhar para organizar e viver, né? Sim. Comecei a trabalhar na então cooperativa Alegria pelo Trabalho, portanto uma empresa que fazia a gestão era uma cooperativa de habitação, funcionava em frente agora à atual Embaixada de Portugal. E fiquei por lá a trabalhar. Em 1974 houve o 25 de Abril. Uhum. Continuei por lá mais um ano e pouco, porque jovem, tinha 20 anos mais ou menos, entusiasmado com a questão da independência nacional, a luta pela independência. Comecei a colaborar na parte da formação política em Luanda, do MPLA,
e depois em abril, se não me engano, maio de 1975, passei a trabalhar em full-time no MPLA, no então Departamento de Orientação Política. O coordenador, o diretor do departamento era o Pepe Tela e o secretário era o falecido Carlos Rocha de Lolwa. Portanto, professores para toda a vida. Exatamente. E trabalhava lá também o Dr. Neno Pizarro, que é advogado, e, portanto, estivemos por lá, e o Dr. Rui Cruz, também advogado. Na altura advogado atualmente. Advogado atualmente. Na altura ele começou a trabalhar depois porque o Dr. Rui Cruz fez parte daquele grupo de estudantes de Direito que estava a estudar em Coimbra e que vieram para Angola a pedido do presidente Neto, na altura da independência, que abandonaram os seus estudos no exterior e vieram para Angola para ajudar a organizar o país. Ajudar a organizar o país. O Dr. Pizarro estudava em Coimbra e antes mesmo do 25 de Abril fugiu com um grupo de colegas e foi para o MPLA e, portanto, digamos, pessoas que tinham alguma vocação, digamos assim, para a área jurídica. Pronto, mas eu, quando abriu a faculdade de Direito em 1979, eu estava ligado à área da hotelaria e do comércio. Portanto, eu em 1983 saí do MPLA por razões várias ligadas ao então chamado processo da PEC do quadro. Eu fui afastado compulsivamente, digamos assim, do MPLA. Fui colocado no Ministério da Educação, mas pedi para sair e fiquei sem trabalho durante algum tempo. Coisas do passado. Entretanto, comecei a trabalhar aí em 1984, se a memória não me falha, no Ministério do Comércio Interno. Na altura falou comigo o Carlos Cunha Oca, trabalhava por lá. O ministro era o... Agora esqueci-me do nome dele, depois cortei. Pronto, depois vamos está bem. Portanto, fui convidado a assumir a Escola Nacional de Comércio, que trabalhou também e tratou da abertura das escolas de hotelaria no país. Sim. Aí fiquei, eu entretanto acabei por me matricular na Faculdade de Direito da Universidade de Agostineta. E isto logo no ano da abertura? Não, em 1983. 82. Portanto, matriculei-me... Há 42 anos mais ou menos. Sim. Não é? E matriculei-me na Faculdade de Direito por quê? Porque quando eu decidi recomeçar a estudar, por muita pressão na altura familiar da então esposa e do meu irmão, Mané, faleceu este ano, eles diziam, porque eles estudavam, ela era estudante do primeiro curso da Faculdade de Direito, o meu irmão estudava na Faculdade de Economia, e perguntavam o que eu queria da vida, né? Era só política. Isso. Pronto, quando eu saio do MPLA, na altura ainda, antes de sair do MPLA, resolvi matricular-me, porque a minha ideia era seguir para a engenharia, mas depois de tantos anos fora da área, e porque também nunca fui muito bom à matemática, digamos, pensei em fazer economia. O meu sonho era fazer economia. E dirigi uma faculdade de economia com os papéis todos para fazer a minha inscrição. Não foi aceito porque tinha passado o prazo. Disseram que a inscrição na faculdade de economia tinha terminado um dia antes e, portanto, já não podiam aceitar a minha inscrição. E eu passei portanto, a faculdade de economia fica aqui na Marginal, em Luanda, e eu passei pela faculdade de Direito, que funcionava no edifício que agora trabalha onde está? O Ministério das Relações Exteriores.
E fui ter com o diretor da faculdade, o falecido Dr. Adérito Correia. E pedi para ele, pedi para meter digamos assim, meter uma cunha para ver se ele me conseguia falar com alguém para dilatar o prazo ou abrir uma exceção ao prazo. Meter-me uma cunha para eu matricular na Faculdade de Economia. Ficamos a conversar e ele disse-me o seguinte: ora, por que é que não te matriculas aqui? Eu disse: não, direito não, portanto, nem pensar, porque eu ainda tinha aquela ideia de que uma pessoa vinda da industrial ir para direito era quase uma traição à pátria, né? Eu disse: não, direito nem pensar. Eu disse: matricula-te. Pois, se gostares, muito bem. Se não gostares, logo se vê. Eu matriculei-me, comecei a estudar, primeiro ano. Surgiu o problema da peça do quadro. Estive preso durante uns dias. E na altura, fui-me indicado com um processo crime no TPR, no Tribunal Popular Revolucionário, e foi-me indicado um advogado popular. Advogado popular que era também estudante da Faculdade de Direito, já era advogado popular, e que numa conversa com ele sobre o processo disse: mas o que é que você faz? Eu disse: estou na faculdade e tal. Disse: olha, então é bom continuar a estudar, porque com este processo vai lhe fazer falta conhecer bem as leis. Né? Foi esse o incentivo, né? Não, também não confesso que não liguei muito. E como começou a chamar a atenção foi o seguinte: nós tínhamos no primeiro ano, e portanto este jurista sabe como é, uma cadeira que era ministrada pelo professor Teixeira Martins, que era a Introdução ao Estudo do Direito, que era considerado uma das cadeiras mais difíceis na altura. Logo no primeiro ano, Introdução ao Direito, Teixeira Martins era um pânico geral. Eu ia às aulas quando podia, porque eu trabalhava, como disse, era o diretor da Escola Nacional de Comércio. Fizemos a primeira prova, senti muita dificuldade. Há um dia que eu estava a estudar com os colegas à tarde, e há um professor que bate à porta, o professor Teixeira Martins, e pergunta em voz alta: quem é o Raul Araújo? Está aqui? Disse: sou eu. Chamou-me, fui com ele, e ele começou-me a fazer perguntas sobre a prova, não estava a perceber exatamente porquê. Okay. Perguntou-me quanto é que eu achava que tinha tido na prova. Eu não fazia a mínima ideia, e eventualmente sabia que me tinha corrido bem, um 14, um 13, e ele disse: você teve 17. Opa! Eu disse: só 17. E, portanto, achei que de facto não era assim tão difícil. E fiz o curso, muito sinceramente. Com leveza, não é assim? O ano em que eu senti mais dificuldades durante a licenciatura foi no terceiro ano. Porque houve uma mudança no sistema da avaliação na faculdade, deixou de haver avaliação, deixou de haver provas parcelares. Porque até então havia provas parcelares, 2 em cada disciplina. Quem tivesse uma nota igual ou superior a 14 estava dispensado, e eu dispensava normalmente a todas as provas. No terceiro ano mudou o sistema e passou a haver apenas uma prova de exame final para toda a gente. Não havia dispensas, deixou de haver provas de avaliação parcelares. E aí as coisas começaram a ficar complicadas. Portanto, tínhamos disciplinas que não eram fáceis: direito às obrigações, que era anual, com o saudoso professor Pinto Ribeiro, direitos reais, processo civil, penal, enfim, era um ano muito difícil. A imagem que nós na altura dávamos era o seguinte: portanto, o curso de Direito era como subir uma montanha, né? Primeiro ano estávamos cá embaixo, o segundo ano estávamos a meio da montanha, terceiro ano era conseguir chegar ao topo da montanha. Quem conseguisse chegar ao topo da montanha, depois era só descer, que era o quarto e o quinto ano. E, de facto, o terceiro ano para mim foi
muito complicado, muito difícil. Obrigações foi a cadeira, a única negativa que eu tive durante a prova, durante o curso, aliás. Foi um 8 na prova escrita e também fiquei extremamente aborrecido porque não estava habituado a ter negativas. Né? E depois o professor até chamou-me, perguntou o que é que estava a passar. Mas pronto, isso são aquelas histórias de estudantes. Sim. Quando eu terminei o curso de Direito, fui convidado para assumir o Departamento de Recursos Humanos do Ministério do Comércio Interno. Portanto, fui convidado, como quem diz. Né? Aqueles convites. Sim. Era diretor da Escola Nacional do Comércio, tinha trabalhado na abertura das escolas de hotelaria e fui para os Recursos Humanos, Departamento Nacional de Recursos Humanos, como chefe do departamento. Posteriormente, fui nomeado diretor do Gabinete Jurídico do Comércio Interno. E aí porque tinha terminado, nessa altura já tinha terminado a faculdade. A licenciatura e, portanto, digamos que a minha primeira experiência na área jurídica, da profissão jurídica, foi como diretor do Gabinete Jurídico do Ministério do Comércio Interno, onde fiquei durante algum tempo, né? Depois saí de diretor do Gabinete Jurídico do Comércio Interno e fui para diretor do Turismo e Hotelaria. Fiquei a trabalhar lá no comércio até, se não me engano, 1991. Nessa altura desvinculei-me por várias razões que não interessam. E foi nessa altura também que eu decidi dedicar-me à advocacia. Primeiro, já antes eu estava inscrito no coletivo de advogados, mas pouco exercia pouco exercia no coletivo de advogados, que não tinha tempo. Portanto, eu, como já viu que eu tinha várias funções no Ministério do Comércio Interno, na altura, e esporadicamente trabalhava em processos que recebia do coletivo de advogados. Eu não tinha clientes, digamos, próprios. Em 1991, quando decidi desvincular-me do comércio interno, comecei a trabalhar como advogado em casa, abri o meu gabinete, o meu escritório. Isso em que ano, lembra-se? 1991. E morava ali na Vila Alice, tinha um anexo e montei o escritório no anexo. Portanto, digamos que não sabia bem o que era a vida pessoal, o que era a vida profissional, porque estava tudo misturado. E penso que ainda hoje há muitos colegas que estão no início da carreira e que desempenham assim. Portanto, foi assim o início. Depois fui trabalhando enquanto advogado, fui consultor. Na altura, fui convidado pelo Dr. Arnaldo Santos, que era o diretor do Instituto Nacional de Cinema, para ser consultor do gabinete jurídico do Instituto de Cinema. E fui começando a minha atividade. Fazia tribunais, fazia tudo? Fazia muito pouco, mas fazia. Portanto, lembra-se qual foi o valor dos primeiros honorários que cobrou? Não, digamos que os primeiros valores foram do coletivo de advogados. E o Sr. Fortes, na altura, que era o nosso quase tutor dos advogados do coletivo, de vez em quando ligava para uma pessoa ir lá buscar. Aquilo eram uns valores tão irrisórios que eu guardava aquilo como recordação, né? Infelizmente perdi. Na altura não conseguiu satisfazer nenhuma necessidade derivada do Não, a advocacia no tempo do coletivo de advogados não valia nada. Né? Okay. Talvez para que os colegas que só se dedicavam à advocacia, isso fosse possível, e tinha vários colegas a trabalhar só na advocacia. Do meu curso tinha a doutora Pulquéria Van Dunen, tinha a doutora Imaculada Melo, a Milá. Portanto, era um grupo, tínhamos outros colegas, o Batista e outros colegas, que como opção só acabaram a licenciatura
e dedicaram-se exclusivamente à advocacia. Portanto, outros colegas, não? Portanto, do meu curso estava o Dr. Feijó, que depois, antes mesmo de terminar a licenciatura, começou a trabalhar no secretariado do Conselho de Ministros. Estava outros colegas, Nelson Pestana, Bonavena, o Patonho, enfim. Muita gente, cada um nas suas funções, mas pelo menos lembro-me de alguns que se dedicaram apenas à advocacia. Eu não. Sempre estive ligado, por um lado, à advocacia. Esse foi o período que eu mais me dediquei à advocacia. Depois acabei por ficar com o meu primeiro estagiário, que foi o Dr. João André Pedro. Temos uma relação de familiar, já não é de profissional, né? Até dizem que ele é o meu filho mais velho, porque ele começou a trabalhar comigo na Escola Nacional de Hotelaria, ainda nem tinha feito 18 anos. Opa. Tinha 17, e na altura há uma pessoa que trabalhava comigo na escola, o Cândido de Almeida, o Ilídio Cândido Manuel, do handball, também fez direito. E ele falou comigo e disse, tem aí um jovem amigo e tal, que eu gostava de trabalhar, e ele começa a trabalhar na Escola Nacional de Comércio, matriculou-se no curso de Direito, completou a licenciatura e foi o meu primeiro estagiário. E depois arranjei um espaço na altura, porque eu fui convidado para trabalhar com a Coopers. Eles queriam abrir a sua delegação em Angola, e eu fui convidado para trabalhar com eles, portanto eu e um outro colega, não jurista, economista, e fomos indigitados como representantes da Coopers em Angola, e o João Pedro começou desde logo a trabalharmos juntos. abrimos assim o primeiro, chamemos assim, primeiro escritório, isso aí em 1991, 92, final de 1991, 92. Desde a altura em que abriu o primeiro escritório até chegar a bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, o percurso foi difícil? A primeira pergunta. A segunda, o que é que inspirou a candidatar-se ao cargo de bastonário naquela altura? Por que é que fez? Podia ter continuado só advogado, mas por que é que foi? Foram circunstâncias. Portanto, foram circunstâncias. Houve, digamos, quando se começou a preparar a abertura, digamos assim, da criação. A criação da Ordem dos Advogados. O Dr. Manuel Gonçalves falou comigo e com outros colegas no sentido de... Ele disse-nos que tinha esse projeto, nós todos concordamos e estávamos todos com o mesmo projeto da criação da Ordem dos Advogados, e ele convidou-me, a mim e outros colegas, a fazerem parte da lista. Ele ia candidatar-se para primeiro bastonário. Portanto, e nós trabalhamos, eu fiz parte desse grupo, digamos, de colegas que trabalhou com Manuel Gonçalves para a abertura da Ordem. Eu fiz parte dos primeiros órgãos sociais da Ordem, no Conselho Provincial de Luanda, em que a doutora Luzia Sebastião foi a presidente. E, portanto, fiquei 2 mandatos. Nos 2 mandatos do bastonário Manuel Gonçalves, eu era membro do Conselho Provincial de Luanda. E quando ele termina o mandato... Sim, professor. Quando houve algumas pessoas que falaram comigo no sentido de eu apresentar a candidatura. Nunca tinha pensado nisso, portanto, acabei por aceitar. Falei com o Manuel Gonçalves, de acordo com as regras, digamos, que uma pessoa tem que seguir éticas e deontológicas, e de respeito também.
Fui falar com ele e portanto, apresentei a candidatura, convidei várias pessoas a Integrarem a lista. integrarem a lista e avancei, fiquei, mas sempre com a ideia de ficar apenas um mandato. Portanto, como sabe, a Ordem dos Advogados bastonário pode fazer 2 mandatos, mas eu entrei com a ideia de fazer apenas um mandato. Portanto, Gostou da experiência? adorei a experiência. Digamos, foi um choque, digamos, em que uma pessoa estava permanentemente a intervir sobre vários assuntos ligados ao direito, política, e ainda por cima eu tinha uma forma de estar bastante ativa. Acabei por ter uma relação com a comunicação social bastante boa, porque na minha experiência profissional eu já tinha também colaborado na comunicação social. Então, o que é que fez? Eu fiz, enquanto estudante, tinha um programa na Rádio Nacional Jurídico, um programa de rádio. E qual era? Lembra-se qual era o programa? Era convidado permanente do programa? Ou Eu era o apresentador do programa? Apresentador do programa, realizador, fazia tudo, né? Fazia entrevistas, agora não, seria como que o podcast. Sim. Eu fazia entrevistas, fazia programas sobre essa matéria. Na altura, em 1992, criou-se um primeiro programa jurídico na TPA. Sim. Será que era o Lei para Todos? Não me lembro do nome, mas quem era, digamos, a figura principal era a doutora Luzia Sebastião. Era a doutora Luzia, acho que era Lei para Todos, presumo, não sei. Ou era Vetor? Não, era não, para Vetor todos, não era. Vetor era para a parte económica. Pois. E, portanto, eu fui convidado, eu e o doutor Rui Ferreira e a doutora Luzia, mas quem era a pivô, acho que o termo é esse, era a doutora Luzia Sebastião. Eu e o Rui Ferreira ficamos a colaborar até final de 1992, a altura em que fomos para Coimbra fazer o curso de mestrado. Fomos os dois para Coimbra e, portanto, a minha ligação, digamos, à comunicação social existiu, até porque a minha primeira esposa era jornalista na altura, antes de começar a estudar Direito e depois. E, portanto, eu tinha um contacto muito próximo com a comunicação social. Conheci muito boa gente por causa dessa ligação. O Francisco Simons, a Milá, que também era jornalista na rádio, o Arlindo Macedo, que era muito jovem. O Arlindo Macedo conheci-o ainda quando ele trabalhava no AMBO, na emissora provincial do AMBO, e tem muita gente, o Ladislau Silva, enfim, poderia, digamos, aqueles clássicos da rádio que ainda hoje estão, alguns na LAC, outros na Rádio Nacional. Comecei a conviver com eles desde muito cedo, Mateus Gonçalves. Sim. E, portanto, quando eu vou para bastonário, já tinha, digamos, uma porta. Esse background. E já sabia como conviver com jornalistas e como tem facilitado a minha vida ao longo de... E como é que se inicia na docência? A docência, eu comecei ainda enquanto estudante. Portanto, eu estive ligado, os anos em que eu estive no MPLA, eu trabalhei na área da formação. Portanto, em 1974, eu comecei ligado à formação política do MPLA. E em 1975, na altura, um pouco a seguir à independência, não me lembro exatamente a altura, eu fui chamado pelo então camarada Lúcio Lara, eu e o Dr. Pizarro, na altura, né? E disse, vocês vão ter tarefas específicas, têm que fazer. Raul, tu vais abrir um curso, organizar um curso de formação política, primeiro curso nacional de formação política para ativistas políticos camponeses. Disse camponeses. Perguntei, mas e o que é isso, né?
Mas foi a minha experiência na área da formação, foi na área da política. E, portanto, comecei a trabalhar com várias pessoas, uma equipa grande de colegas, estudantes, outros não estudantes. Começamos a colaborar nessa matéria. Tive o prazer de conhecer várias pessoas, porque o camarada Lúcio Lara, que digamos que era o secretário, acompanhava essa formação, levava muitos dirigentes nacionais, internacionais, para conversar com os estudantes. Lembro-me, o que mais me marcou foi o general Giap, ter lá ido, ter conhecido pessoalmente, digamos, o grande herói do Vietnã na guerra contra os americanos, para a independência do Vietnã, pessoalmente conhecer, falar com ele, etc. E ele esteve lá e outros grandes dirigentes. E começou a ficar com o bichinho da formação. E principalmente a forma como era feita aquela formação. O primeiro curso dos camponeses, depois o primeiro curso do setor operário, depois foi-me dada a tarefa de abrir a Escola Nacional do Partido, funcionava ali no Alvalade, agora é um restaurante, é o Seven, se não me engano. E depois as escolas provinciais do partido. Digamos que toda a minha atividade no MPLA até 1982, a altura em que saí, estava ligada a esse processo. Quando eu... E nessa altura eu tinha um contacto muito grande com o professor Adérito Correia. Porque ele falava comigo várias vezes, ia ter comigo para conversarmos, que ele era professor de Direito, na altura chamava-se Direito Estatal. Conversávamos muito, questões políticas, ideológicas e não sei qual. E quando eu estava na faculdade e ainda era estudante do segundo ano, ele convida-me para ser monitor dele. Ora, o monitor na altura era a partir do terceiro ano. E quando ele fala comigo, eu disse, pá, Adérito, não faz sentido, eu ainda sou estudante. Eu, na altura, já não sabia se eu ia tratar por tu ou se por você, mas como é que fica? E ele era meu compadre ainda por cima, padrinho de um dos meus filhos. E ele disse, não, pá, eu sei que tu consegues, só tens é que ter, de acordo com a regra na altura, tens que ter uma média geral de 14 e a disciplina para a qual vais ser monitora tens que ter 16. Também, se é só isso, não há problema. Já tendo 17 logo no início do ano, a motivação estava em alta, né? Portanto, consegui, quando terminei o segundo ano, tinha essas médias, e comecei a trabalhar como monitora e fui ficando. Acabei a licenciatura em 1987 e continuei a carreira. Eu recordo-me que em 1900 já enquanto monitor ainda, estudante, logo que terminei a licenciatura e porque o trabalho a nível do comércio era cada vez maior, no comércio interno eu era diretor, era chefe de família, estava com as funções que tinha na altura no comércio e eu estava quase a desistir de dar aulas, né? Porque não estava conseguindo, ainda por cima dar aulas financeiramente. Pois. Se agora não compensa, naquela altura, não tem o retorno muito menos. Né? Que se espera realmente. E a conversar com um senhor mais velho, jurista, já faleceu, Dr. Severo dos Santos, que foi o último diretor do CITA, que era o Centro de Investigação e Turismo de Angola. E estava a desabafar com ele e ele disse-me o seguinte: Raul, se quer o meu conselho, se tiver que desistir de alguma coisa, nunca desista do ensino. Se está nesta altura na dúvida, então demita-se do comércio, mas nunca desista da sua carreira académica. Torna a sua carreira académica como a principal. E assim eu fiz. Segui esse conselho do Sr. Dr. Severo dos Santos, com quem nunca mais falei, depois faleceu, e gostei.
Portanto, tive um mentor que de facto foi fundamental na minha carreira académica, foi o Adérito Correia. Para além de professor, amigo, tínhamos uma relação muito próxima. Foi a pessoa que me incentivou na altura também, quando eu comecei a pensar em fazer o mestrado, ele incentivou-me a fazê-lo. Eu, inclusivamente, queria ir primeiro fazer o mestrado na área económica, um bocado por não ter ido para a economia, mas ele disse, mas Raul, tu já estás há tantos anos ligado ao Constitucional, agora vais para a área económica. O que é que vais fazer dos conhecimentos do Constitucional? Ajudou-me na altura, inclusivamente com contactos com a Embaixada da França, a conseguir uma bolsa para fazer o mestrado em França, mas depois surgiu a oportunidade de ir para Coimbra, que era o meu sonho. E eu preferi ir para Coimbra. Agradeci a oportunidade que me foi dada de ir para a França, mas fiz a opção Coimbra. E, portanto, e assim fiz. Fui fazendo a carreira. Portanto... Por que foi para juiz? Para juiz. Portanto, eu sempre estive ligado ao ensino de Direito Constitucional. Desde a altura em que comecei como monitor, né? Isso em 1984. Portanto, digamos que fez agora em agosto 40 anos. Portanto, que eu fui nomeado monitor dessa cadeira. Portanto, é engraçado porque o despacho de nomeação era um despacho único que nomeava 2 monitores. Nomeava-me a mim, monitor de Direito Estatal, e ao Feijó, Carlos Feijó, monitor de Direito Administrativo. Portanto, digamos que eu e o Feijó estamos condenados desde muito cedo, a ser colegas. Exatamente. Ele é muito mais novo do que eu, agora já não se nota muito, mas na altura era visível. Era visível, né? E, portanto, pronto, mas voltando à pergunta, portanto, depois de eu fiz o mestrado na área do direito público, fiz o doutoramento, terminei o doutoramento em Coimbra também em 2009. Em 2011 apresentei a minha candidatura para fazer o exame de agregação para professor titular. Na altura o nome, a designação era professor titular, agora é professor catedrático. E candidatei-me, fui submetido a uma prova pública que foi interessante porque teve uma presença de professores no meu júri interessantes, o professor Gomes Canutilho, o professor Jorge Miranda, já não me lembro mais, e outros professor de agregação, não me lembro se o professor Bacelar, não me lembro. O professor Canutilho foi o meu orientador enquanto eu fui no meu curso de mestrado em Coimbra. No doutoramento foi já o professor Vital Moreira. Portanto, quando eu passei para professor catedrático, não é? Disse, bom, fui fazendo o percurso, portanto, cheguei ao topo, digamos assim, da carreira académica e achei que me faltava alguma coisa, tanto que era a prática do direito constitucional. E a prática, isso eu ouvi numa prova de agregação do professor Gomes Canutilho em Coimbra. Era a crítica que lhe tinha sido feita, que lhe foi feita na altura pelo arguente professor Dr. Jorge Miranda, a dizer que o professor Canutilho tinha uma falha na sua formação, que era um brilhante professor, um brilhante académico, mas era teórico. Não tinha experimentado a prática Não tinha experimentado a prática do direito constitucional, porque a prática era feita ou como juiz do Tribunal Constitucional ou como deputado. Sim. E eu pensei, bom, deputado não vou porque isso é uma opção política que não depende apenas de mim. Sim. Depende de uma filiação partidária, de vontades políticas ou não. Eu disse, eu gosto mais de pensar a depender de mim e não de outros e de carreiras que não dependam de mim. E quando se criou o Tribunal Constitucional,
em 2008, eu trabalhava na Faculdade de Direito, estava na direção da Faculdade de Direito, era o vice-decano para a área científica. Portanto, foi criado o Tribunal Constitucional. Eu integrava a Comissão Nacional Eleitoral como comissário nacional. Tinha sido convidado e era membro da Comissão Nacional Eleitoral. E, entretanto, em 2010, portanto, em 2008 foram nomeados os juízes, eu continuei na CNE como comissário, e em 2010, quando se aprova a nova Constituição, é alargada o número de deputados para 11 juízes. 11 juízes, desculpe, de 7 para 11, e um deles é escolhido por concurso público. E foi a minha oportunidade. É verdade que eu e o Dr. Rui Ferreira sempre tivemos uma relação muito próxima. Começou com uma relação profissional e depois uma relação de amizade ao longo desses anos todos. E, como disse, nós fomos juntos para Coimbra, tivemos que nos aturar durante 3 anos na mesma casa, vivíamos no mesmo apartamento, que nos foi na altura cedido pela Faculdade de Direito de Coimbra. Passamos momentos muito agradáveis e pronto, há coisas que não se dizem, eu digo-lhe sempre isso. E, portanto, sempre tivemos uma relação muito próxima. Portanto, isto porquê? Porque em 1991, quando eu decido afastar-me do Ministério do Comércio Interno, do Comércio, na altura, em 91, juntou-se o Ministério do Comércio Interno, o Ministério do Comércio e o Ministério da Indústria. Eu desentendi-me com o então ministro e, por isso, demiti-me, por questões que não importa aqui abordar. O Dr. Rui Ferreira contacta-me para que eu integrasse uma comissão que iria ser criada. A comissão iria trabalhar num processo de revisão num processo de transição constitucional. Portanto, isso em 1991. Início de 1991. E essa comissão comissão alargada, que ele seria o coordenador técnico, ainda não estava criada, e conversámos bastante sobre isso. Eu aceitei e integrei essa comissão, que éramos uns jovens, outros menos jovens, e é uma equipa muito grande. Gostei do trabalho, gostei da experiência. Foi a equipa que trabalhou na revisão constitucional da Lei Constitucional de 1991, naquela lei de greves, lei dos partidos, enfim, todo aquele processo. Depois na Lei Constitucional de 1992. Portanto, isso para explicar um bocado a relação de trabalho e depois da amizade com o Dr. Rui Ferreira. Em 2011, numa conversa, porque o Dr. Rui também é professor na faculdade, eu já estava na direção da faculdade, portanto, isso em 2011, eu era o decano da Faculdade de Direito e falámos, e ele disse: por que não te candidatas a juiz do Tribunal Constitucional? Porque agora há uma possibilidade de integrar o Constitucional. E eu também, de facto, eu sentia esta falta da prática, digamos assim. E por essa razão, quando o Tribunal Constitucional abriu o concurso, no início do ano de 2012, se não me engano, eu apresentei a minha candidatura e fui à minha vida, achava que tinha os requisitos, e não foi, digamos, com surpresa, porque eu tomei conhecimento, fui notificado que tinha ganho o concurso, porque de facto eu tinha, digamos, os requisitos que eram na altura exigidos. Era doutorado em Direito, era especialista em Direito Constitucional, tinha experiência na área eleitoral, porque tinha sido comissário, portanto, tinha requisitos.
conseguiu vivenciar a experiência que ia buscar? Tinha já os conhecimentos teóricos muito bem solidificados. Sim. Essa experiência que julgava encontrar no exercício, foi, acho, digamos, encontrou? Encontrei, para mim, digamos, a minha vida a nível do direito constitucional foi é muito marcada pela minha passagem no direito no Tribunal Constitucional, bastante marcante, portanto aprendi muito. A minha primeira grande dificuldade enquanto jurista era advogado, docente, e agora passa a ser juiz. E a visão do juiz é diferente da visão do advogado. Portanto, o advogado está habituado a pensar na defesa do seu constituinte, como defender o constituinte. O juiz, a sua visão é o de tomar conhecimento dos factos, tomar conhecimento do processo e tomar uma decisão imparcial. E confesso que não foi fácil. Não foi fácil porque estava, digamos, viciado, chamamos assim. De maneira... Tinha a cabeça do advogado ainda. A cabeça do advogado. Eu lembro-me de que aprendi bastante com os colegas que já tinham experiência, já eram juízes e muitas das vezes diziam: Raul, aqui não és advogado, aqui é juiz. E foi uma experiência bastante grande, estudamos. Aprendi muito em termos de processos, em termos da forma de estar. Compreendi melhor, apesar de ser um tribunal que não era de jurisdição comum, mas aprendi a maneira de estar dos magistrados judiciais, a forma como eles encaram as coisas. Passei a perceber melhor a maneira de ser e de estar e de agir dos magistrados judiciais e, por causa também, por estar sempre ligado às várias comissões de reforma da justiça e até coordená-las durante um determinado período, tive a possibilidade e o privilégio de trabalhar com juízes, procuradores, advogados e professores de direito e perceber os problemas de cada um, a perspectiva de cada um em relação a cada uma das questões. E muitas das vezes as pessoas ainda dizem: bom, mas tu quando falas sobre questões de direito ficas muito em cima do muro, não criticas. Eu disse: não, é que eu, quando falo, tenho consciência de que como é que o procurador vê essa matéria, qual é a perspectiva do procurador, qual é a perspectiva do juiz, qual é a perspectiva do advogado, e eu tento transmitir uma ideia que de facto seja mais correta e equilibrada, porque não posso ficar só a tentar ver numa perspectiva. Acho que aprendi muito. E tem sido, digamos, os meus muitos anos de direito tem sido uma aprendizagem completa. Se juntar isso ao ensino... Eu realmente olho e vejo que é uma aventura agradável, olhando agora assim de fora e para trás, porque o Soutor conseguiu chegar ao topo da profissão de advogado, foi bastonado da Ordem dos Advogados, da docência, não é professor catedrático, e foi decano da Faculdade de Direito também. Não é? E fui reitor na Universidade de Lusíadas. Chegou ao topo, foi juiz. Dessas profissões jurídicas, só faltou ser procurador para se montar o tribunal numa só pessoa. Né? Pô, a pessoa das mil profissões, nesse aspecto, é a doutora Guilhermina Prata, né? que é considerada a jurista dos vários poderes de soberania. Foi. Doutor, dessas profissões que já exerceu e que exerce atualmente, qual é que lhe dá mais gozo ou deu mais gozo até agora? Neste momento, a advocacia. A advocacia. Portanto, por quê? Porque eu sempre achei a advocacia um desafio permanente. Porque a advocacia exige de nós um atrevimento, um aprendizado, já estou com os termos brasileiros, mas pronto, uma aprendizagem permanente. E uma questão que uma pessoa às vezes tem que estar a chamar a atenção aos mais jovens, né? Às vezes nós agarramos num processo e queremos agarrar-nos àqueles processos apenas. E a advocacia ensina-nos, e porque eu comecei nesse tipo de advocacia, em que temos que decidir muitos processos ao mesmo tempo, diferentes, e os prazos são curtos.
temos que fazer as contestações, temos que fazer Nada as espera, petições nada espera. e trabalhar sozinho, não é? E o tribunal não quer saber a dizer não, porque estou a trabalhar naquele processo. E isso obriga-nos a estudar muito, Sim. exige bastante. Daí que eu diga que a advocacia é uma... Depois digamos, dos meus 40 anos de ensino, se me perguntarem aí, bom, depois de 40 anos, para si o ensino ainda é um desafio, eu disse, é um desafio, mas na área da investigação. Hoje dar aulas, confesso que já não é um desafio. Já não é um desafio, portanto, já estou a dar aulas, como disse, há 40 anos. Sim. Afastei-me de dar aulas à licenciatura há 5 ou 6 anos. Acho que também é preciso dar espaço aos mais jovens. Sim. Faz bem. E, portanto, comecei já há 5, 6 anos, não, há mais tempo até. Na altura, ficou a substituir-me na regência da cadeira na Faculdade de Direito, primeiro o Dr. Adão de Almeida, que era depois o Dr. António Paulo, e atualmente o Dr. Camati. Só te lembra-se, nestas 3 profissões, de algum episódio que considera engraçado que tenha vivido com alguém, com um estudante, com um colega advogado, com um colega juiz, durante a sua carreira, algum episódio que lhe tenha marcado? Não, vamos lá ver. E que seja engraçado. Sim, há muitos episódios, mas assim engraçado foi mais a altura em que eu, enquanto docente, tinha a experiência de muitos anos de dar aulas na Universidade Agostinho Neto, Universidade Pública, com turmas, como sabe, enormes, de 100 e tal alunos, uma pessoa olhava, e antes mesmo de ter o auditório, naquelas turmas que uma pessoa olhava, dizia, essa turma é grande. E quando chegasse a hora das provas, afinal era muito maior, porque mais de metade da turma não ia às aulas, mas depois aparecia a fazer as provas. O processo de correção, que era e fazer a feitura das provas. Porque há muitas coisas na docência que eu gostava e eu adorei. Sim. E adoro a docência até hoje. Eu digo que já não sinto prazer, mas quando vou dar uma aula qualquer, renasço. Portanto, eu sou o antes e o depois. Quando começo a dar aulas, parece que eu ganho uma nova dinâmica, novas energias e viro outra pessoa, né? Sim. Pode dar aulas mais a nível do curso de mestrado, doutoramento, mas continuo ligado ainda à docência. Mas dizia que, enquanto docente, quando fui convidado para integrar a comissão instaladora da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, e quem falou comigo na altura foi o Dr. Manuel Gonçalves. Eu estou a dizer os nomes para as pessoas saberem que as coisas devem ter nome, né? Foi ele na altura que falou comigo e disse, e tu vais fazer parte? Não estou vocacionado para isso, a minha coisa é mais advocacia, mas tu gostas disso e tal, e eu integrei a comissão instaladora. Da altura depois indicamos também o Dr. Adérito Correia, e por uma questão hierárquica que ficou o Dr. Adérito Correia à frente do grupo de trabalho, um grupo que era eu e ele, né? Sim. E quem coordenava a equipa era o doutor, portanto, Damião, na altura arcebispo, Dom Damião Franklin. E na área de economia estavam os manos Pintos de Andrade, tanto o Vicente e o Mário. E o Mário não. O Vicente Pinto de Andrade e o irmão, que também é político, agora é deputado. Portanto, o Justino. E pronto, e outras pessoas. Portanto, quando começo a dar aulas na Católica, apercebi-me de que era um mundo completamente diferente. Todos estudantes, mas com comportamentos completamente diferentes. Primeiro porque as turmas passaram a ser mais pequenas. Portanto, enquanto na Agostinho Neto trabalhava com 100 e tal alunos, ali passei a trabalhar com 30, 40, 50 alunos no máximo. E foi meio estranho, né?
E ainda hoje conheço todos os alunos, todos aqueles que foram meus estudantes No primeiro ano da abertura? no primeiro, segundo, terceiro. Dei 3 anos, aulas lá durante 3 anos, se não me engano. O atual bastonário foi meu aluno No primeiro ano da abertura? na primeiro ano do primeiro curso de Direito na Faculdade de Economia, na Faculdade de Direito da Universidade da Católica. Católica. O vice-presidente da ordem foi meu aluno no segundo curso da Faculdade de Direito da Católica. E depois, quando começo a dar aulas na Lusíada, e quando me convidam para reitor, desvinculei-me da Católica por uma questão de conflito de interesse, e falei na altura com o Dom Damião Franklin, a dizer que não me sentia à vontade de ser reitor da Lusíada e dar aulas na Católica, que na prática era quase como uma concorrência. Sim. E na altura não se falava muito nessas questões de conflito de interesses, mas eu sempre gostei muito de deixar as coisas claras e não ter esse tipo de preocupações. Quando fui para a Lusíada, era um grupo ainda mais pequeno, maneira de ser completamente diferente. Portanto, acho que o que mais me marcou foi essa passagem, digamos, por realidades diferentes, a mesma disciplina, mas em mundos diferentes, completamente distintos. Portanto, eu ainda hoje vejo, e quando não sei bem a dúvida de quem é o estudante, eu sei diferenciar se ele foi meu estudante na Agostinho Neto, na Católica ou na Lusíada, pela maneira como ele cumprimenta. Sério? Sério. Então diz-me, qual é a diferença? Porque eu curioso agora. Porque sim, são formas diferentes. Eu cumprimentei da primeira vez que nos encontramos, só estou conseguindo logo perceber de onde é que era. É Agostinho Neto. Sim, foi uma coisa interessante, né? Porque eu, entretanto, em 2005, pedi a demissão, terminei o meu mandato, como disse, o meu mandato como bastonário, fui em 2004, fui para a CNE, como era da CNE, demiti-me de reitor da Universidade de Lusíada, já mesmo por causa da questão dos conflitos de interesses, e voltei para a Casa-Mãe. Pois. A Faculdade de Direito de Agostinho Neto. Onde continuo até hoje. Sim, sim. Episódios assim... Em concreto não se lembra? Não se lembra. Doutor, são tantos anos. Há algum livro que tenha tido contacto ao longo da sua trajetória que realmente foi marcante e que considera que mudou alguma coisa no exercício da sua profissão? Bom, enquanto estudante, eu lembro-me que... Agora posso falhar no nos nome. títulos e nos nomes, não é? Eu lembro que no primeiro ano, na tal disciplina que tínhamos todos uma dificuldade muito grande, a introdução ao estudo de Direito, nós tínhamos... Eu lia os livros, na altura, apontamentos, que não havia livros em Angola, portanto, estou a falar em 1982, né? E não só quem aqui é, onde é que vai ler, até que consegui, não me lembro bem como, na biblioteca, na Faculdade de Direito, um livro que é A Teoria da Relação Jurídica, do professor Manuel de Andrade. Esse, se não me engano. E eu comecei a estudar esse livro. E foi o livro que me explicou tudo aquilo que era, para mim, eu olhava para os livros e dizia, não vou desistir de Direito porque eu não entendo nada disso. Mas o tipo de linguagem, a forma como o professor Manuel de Andrade explicou aquela matéria, fez com que eu tivesse o 17 e influenciou e muito a maneira como eu próprio, até ainda hoje, eu faço os meus livros académicos. Portanto, tentando fazer sempre uma linguagem simples, rigorosa do ponto de vista científico, mas perceptível. Portanto, digamos que a nível na área do direito, é aquele livro que de facto marcou. Consegui há uns anos
num alfarrobista em Coimbra, encontrei esse livro, comprei-o e não sei onde é que eu coloquei. Ando a tentar ver Onde é que está? onde é que está, por sinceramente. Algum dia aparece entre as suas coisas, É, certeza. mas- Há algum ritual que segue para antes de começar alguma aula nova ou alguma turma nova? Não. Não? Sinto muitos nervos antes de dar qualquer aula, até hoje. Faz a formiguinha. Deve ser um bocado aquilo que os artistas, os cantores e os atores de teatro dizem que Que sentem, não é? sentem, né? Eu ainda hoje, depois de 40 anos a dar aula, cada vez antes de começar uma aula ou antes de ir fazer uma intervenção qualquer pública, ainda Sente sinto aquele calafrio, vamos assim calafrio. dizer. Portanto, para quem está a começar e nessas vidas, É mais é acentuado. normal. Né? Pronto. Não, é só para dizer que isso é normal. Que é normal, não é? São os nervos. Soutor, o que é que faz quando não está a dar aulas, agora que só é advogado, quando não está a advogar ou a dar aulas, o que é que faz para se divertir nos seus tempos livres? O que é que faz? O que é que gosta de fazer? Olha, ao ler, e confesso que ultimamente está a demorar algum tempo, né? Ando muito preguiçoso na leitura. Acho que a leitura... E quando falo em leitura, refiro-me a dois tipos de leitura técnica, porque eu quando viajo, e não viajo pouco, as minhas malas vêm carregadas de livros, né? A AGT que não ouça isso para depois Tributar os livros? tributarmos livros. Trago muita literatura técnica e também literatura normal. Porque acho que é fundamental. Né? Porque a literatura técnica é necessária para uma pessoa estar sempre a aprender, estar sempre atualizado e há sempre coisas novas. Né? Por exemplo, nos últimos tempos interessei-me bastante em estudar questões ligadas ao direito digital, ao direito... Agora, questões de inteligência artificial, a questão da proteção de dados, enfim, são coisas novas e também os aspectos novos do direito constitucional e não só, portanto, esse é no que diz respeito à literatura geral, acho que é normal. Da ontem acabei de ler um texto pequeno, um livrinho pequeno do Leo Tolstói, né? Famoso escritor russo. Chamou-me a atenção, é um livro pequenino, não é a Guerra e Paz, nem Ana Karenina, é um livro mais pequeno e, portanto, há leitores que eu sigo de uma forma geral, são leitores que eu gosto das suas obras. Em Angola, o Pepe Tela, e há outros escritores que eu gosto de ler, o João Melo. João Melo não é muita literatura, mas é mais a poesia e contos. Mas o Pepe Tela, eu acho que li todas as obras do Pepe Tela. Há outros escritores, como o Onjaki, que eu também já li algumas obras dele, e outros mais jovens que vão surgindo. Desculpem-me que eu não vou mencionar, mas esse programa também tem tempo. Sim. Sim, e é falar mesmo no tempo que na nossa segunda parte do programa, em que decidimos dar a escolher um tema para um tema mais técnico, né, para falarmos, vamos falar da advocacia do sucesso, né, o que é necessário para o exercício da advocacia de sucesso. E a pergunta de partida para esta parte mais técnica seria: que competência é que o doutor acha, competências, valências, habilidades que um advogado deve ter para exercer uma advocacia de sucesso no atual cenário jurídico angolano? O segredo é trabalhar muito. O segredo é trabalhar muito, o que significa que é autossuperação permanente. Tem que estudar. Tem que ser rigoroso do ponto de... digamos, um advogado para ter sucesso, como um bom profissional, qualquer área, utilizando muito aquelas imagens que nós temos do desporto. Nós, quando estamos na advocacia, temos que definir
que tipo de atleta, chamemos assim, Queremos ser. nós queremos ser. De alta competição, de bairro, ou de jogar entre amigos, né? Porque há aqueles atletas de final de semana, né? Sim. Que, Barriga grande, que levam a caixa de cerveja levam a logo. grande cerveja, jogam um bocado a bola e no final... É mais um e encontro pronto, para... e não deixa de praticar, mas Sim, sim. e a advocacia também é um bocado isso, quer dizer, aquelas pessoas são advogadas, fizeram o curso, epá, e vão vivendo, vão ter dos seus clientes e tal, epá, tá bom, a vida tá boa, só critica, não critica, epá, a vida tá bom, dá para pagar as contas, está feliz, ok. Depois, quem quer entrar para a alta competição e quer ser um Messi, quer ser um Cristiano Ronaldo, quer ser, digamos, estou-me a referir às duas grandes referências do desporto internacional, Sim. que nos últimos anos dominaram, digamos, o mundo do desporto, não só do futebol, como referências. Há uma coisa que aprendemos com eles, é muito trabalho, muita dedicação. Muito trabalho e muita dedicação. E o advogado é exatamente a mesma coisa. Quem quer ser advogado de sucesso tem que aprender uma coisa. Tem que ser rigoroso, não pode ser preguiçoso, tem que trabalhar bastante, tem que aprender muito, tem que se dedicar a um estudo de línguas e tem que ser uma pessoa que vai atrás. Portanto, ficar a pensar que eu conheço, ou que sou amigo deste, ou amigo daquele, ou sou filho do fulano de tal, pode ajudar a abrir portas, mas também pode não fazer nada, pode ser mais um. Nós temos na Liga dos Campeões várias equipas, umas que ganham, há outras que participam. Sim. Sim. E nós em Angola somos um mercado apetecível a nível da advocacia. E verificamos que até hoje os grandes clientes, as grandes empresas, melhor dizendo, vão buscar advogados lá fora. Não são angolanos. Eu não vou entrar em pormenor nesse aspecto, mas por quê? Porque as empresas acham, por razões várias, principalmente as grandes empresas, sejam elas públicas ou privadas, que trabalharem com grandes escritórios internacionais dá-lhes mais valências. Por várias razões. Competência, ligação internacional, experiência, etc. E nós, se queremos entrar nesse mundo, digamos, do filé mignon, e não nos contentarmos apenas em comer a carne de segunda, né? De peito alto, temos que nos esforçar, e isto, a experiência da advocacia, mostra que não podemos ter fim de semana, porque nós às vezes temos o hábito de sexta-feira fechamos o escritório e na próxima segunda-feira falamos. Não consultamos e-mail, não consultamos absolutamente nada, e quando entramos, por exemplo, para o mundo do petróleo, é um mundo que todo dia é muito... Os minutos no mundo dos petróleos são mais rápidos, os segundos andam mais rápido do que no mundo que não é da... Sim. Por quê? Porque é um mundo que está interligado e funciona muitas das vezes de acordo com a Bolsa de Londres, a Bolsa de Nova Iorque, a Bolsa do Japão, de Tóquio, e os fusos horários são diferentes. Se um cliente americano me pede uma coisa no horário dele, eu em Luanda tenho que respeitar o horário dele. O que significa que lá é de manhã ou à tarde, de acordo com o fuso horário, e aqui é de madrugada. Mas ele não quer saber se é de madrugada ou não. Tem que querer a resposta, né? Quer a resposta. Quer o problema dele resolvido. Ele assim quer tem o que problema ser. dele resolvido. Sim. E as nossas empresas e agências internacionais também, as agências nacionais, também já entraram para esse mundo, já perceberam que tem que ser assim, porque eles lidam assim com as empresas. E muitas das vezes não conseguem encontrar essa resposta nos escritórios angolanos. Porque nós ainda temos essa dificuldade, digamos. Trabalhamos ainda a gasolina normal, não é super. Sim. E o que eu, em termos profissionais, o que eu acho é que tem que haver um esforço muito grande. Se nós queremos, enquanto advogados, competir,
temos que nos preparar para competir. E temos que preparar para entrar para a competição, porque não é... Por exemplo, Angola, desde que se criou a Ordem dos Advogados, temos aquela decisão administrativa que só pode exercer a advocacia em Angola os angolanos. Ou se for estrangeiro, se tiver feito a sua formação em Angola. Portanto, isso é uma medida administrativa. Resolveu o problema da estadia, da presença dos grandes escritórios de advogados em Angola? Não. Eu, enquanto bastonário, passava a vida em guerra com os advogados estrangeiros. Com os advogados estrangeiros, criei conflitos com a Ordem dos Advogados de Portugal, com a do Brasil. Resolvi o problema? Não. Acha que esse papel de formar e transformar os advogados em profissionais da excelência é da universidade? É um papel que o próprio advogado deverá exercer por si próprio? É um papel da Ordem dos Advogados de Angola? Quem deverá fazer? Acho que é um papel conjunto. Primeiro, o ensino nas universidades tem que ser mais exigente. Nós temos um problema sério do ensino em Angola, em geral, que é a pouca exigência. Nós nivelamos-nos por baixo. Portanto, o professor que reprova muitos alunos tem problemas. E nós devemos analisar o porquê. Ele reprova muitos alunos porque não está qualificado pedagogicamente. Pode acontecer isso. Eu posso ser um belíssimo profissional, um belíssimo jurista e não ter qualificação para dar aulas. Porque há metodologias, há regras próprias e formas de dar aulas. Portanto, essa é uma formação que todos os professores obrigatoriamente devem fazer, independentemente do sítio ou do nível de ensino onde esteja. Portanto, e a universidade tem que ser mais exigente do ponto de vista de qualidade, dizendo aquilo que uma vez disse o Dr. Manuel Nunes. Foi agora nomeado ontem... Governador de Luanda? De Benguela. De Benguela, Júnior. Manuel Nunes Júnior. Uma vez na Faculdade de Direito, numa conferência que o doutor deu, ele disse uma coisa que é verdade. E o que eu lembro-me sempre, que é o seguinte: se nós queremos ter um nível tecnológico avançado, se queremos ser um país avançado, temos que ser muito rigorosos na qualidade do ensino. O nosso ensino tem que ser comparável ao das melhores universidades do mundo. E eu pergunto-me, nós dois estudamos cá em Angola, a nossa universidade dá-nos essa formação que nos permita entrar em diálogo, entrar numa competição à vontade com qualquer pessoa formada lá fora? Infelizmente, porque há pouca exigência, porque estamos mais preocupados muitas das vezes com números. Já formamos não sei quantos, não formamos, mas formamos em quê? Formar é a mesma coisa que ter. Tanto como dizia também dizia-me uma vez o engenheiro Manuel Rezende, ele dizia: não confunda jurista com licenciado. Licenciados são todos. Jurista é aquele que é licenciado e que sabe direito. Não é? Ele dizia aplicado à engenharia. Ele dizia: não, é engenheiro. Não, ele é licenciado em engenharia. Ele fez o curso de engenharia, mas ele é engenheiro. Engenheiro significa que ele apreendeu e compreende a ciência e aquilo que está... engenharia. Assim e o jurista é a mesma coisa. Compreende a ciência do direito. Não vamos confundir o licenciado em direito com o jurista. Infelizmente, nós aqui temos uma mistura. Temos pessoas, toda a gente é jurista, porque andam na faculdade de direito. Muitos acabam os cursos, não sabem bem como. Fazem os cursos, não sabem bem como. Uns estão nas várias áreas, mas enfim, isso é um problema geral e que nós só podemos resolver pela qualidade. Professor, acha legítimo essa intervenção da Ordem dos Advogados em filtrar a qualidade
já a partir do ingresso à profissão da Esse é um problema sério, porque na altura, com o bastonário... o atual? Não. Essa é uma decisão que vem do anterior bastonário. Do Luís Monteiro. Luís Monteiro, que se introduziu os exames da ordem. Eu percebi, falei na altura com ele, que nós não podíamos estar a absorver tudo, porque infelizmente as pessoas que saem de muitas faculdades de Direito não sabem minimamente nada de Direito. Não conseguem ir para a magistratura, quer judicial, quer do Ministério Público, porque tem filtros para entrar, tem que ser submetido a provas de admissão e tem que fazer formação adequada. E na área do direito nós estávamos a ser, nós, advogados, a ser, digamos assim, assaltados por pessoas licenciados sem qualificações mínimas, né? E a solução que se encontrou, a semelhança de outros países, foi a de meter um pequeno filtro, que era a prova de admissão. O Tribunal da Relação de Luanda tomou a decisão de considerar essa decisão inconstitucional e ilegal, discutível, mas temos que respeitar a decisão, e acho que a Ordem deve trabalhar no sentido de inserir conseguir manter, digamos assim, essa prova, mas introduzindo isso na lei da advocacia. Portanto, ok? O fundamento foi de que só a lei é que pode restringir direitos, então vamos meter a lei e a Ordem espero que esteja a trabalhar no sentido de introduzir esse aspecto e outros que agora também o Conselho Nacional da Ordem apresentou agora em relação à incompatibilidade. A questão da incompatibilidade com é outra o exercício matéria, de cargo no Conselho Superior da Magistratura. É outra matéria que é matéria de lei, portanto, se o Tribunal da Relação de Luanda mantiver a mesma coerência da decisão anterior, vai dizer que é uma decisão ilegal, porque só a lei é que o pode fazer. Portanto, já é antecipando já uma decisão. Mas, voltando ao que me tinha dito, eu acho que é importante nós batermos muito nisso. Os nossos advogados têm que estudar bastante, têm que ser rigorosos, têm que ser deontologicamente sérios na relação com os clientes, na relação com os seus pares, na relação com os outros operadores de direito, porque senão Portanto, vamos ter a advocacia como estamos a ver. Hoje, digamos, as grandes empresas, quando contratam advogados nacionais, são para quê? Para tratar de questões do dia-a-dia. Sim. Processos laborais, processos para o tribunal e mesmo processos em tribunal, muitos são preparados lá fora. Infelizmente. E quando entram no tribunal, a outra parte começa a ler e diz, mas que raio de artigo é esse que está aqui, que nós nunca vi esse artigo no meu Código Penal, nem Código Civil, nem processo, nem nos processos. E vai-se ver que afinal é de lá de fora. Acontece. Recorrentemente, infelizmente. Infelizmente. Isso por quê? Porque se chega à conclusão de que os angolanos têm algumas dificuldades. Por quê? Por um lado, porque há resistência em trabalhar com angolanos. Podemos dizer que nós temos deficiências, mas também há má vontade dos angolanos trabalharem com angolanos. E eu digo isso sem receio de o dizer. Portanto, há muitas empresas, organismos que estão ligadas, quer públicas, quer privadas, que preferem trabalhar com estrangeiros. Por razões que eu prefiro não estar aqui a dizer, mas que dificultam a progressão profissional dos nacionais, dos angolanos, quer na advocacia, na engenharia, na arquitetura, enfim, em todas as áreas. Doutor, qual é o peso das questões éticas no exercício de uma advocacia de sucesso? É tão importante ser ético? É fundamental. Portanto, o cliente... Nós temos vários tipos de constituintes. Dissemos sempre que na advocacia não há clientes. O cliente é um termo mais comercial, né? Nós temos constituintes. Muitas das vezes o constituinte procura um advogado porque precisa de fazer uma malandragem.
E ele e quem é empresário ou tem um negócio qualquer sabe que com o advogado X, Y ou Z ele não vai falar porque esse advogado vai se recusar a entrar nessa, digamos, em não seguir as regras legais. Mas há outros colegas que aceitam fazê-lo, porque acham que o mais importante é ganhar dinheiro. E depois, claro, temos em Angola e em outros países, o Brasil é um exemplo do dia a dia, de vermos advogados que fazem parte mesmo de gangues máfia, não é? e gangues, não sei, espero que Angola não chegue a esse ponto, apesar de nós gostarmos de seguir muitos exemplos do Brasil, positivos e negativos do Brasil. As questões éticas são fundamentais, porque dizia o grandes e hoje principalmente porque há regras em que o compliance é fundamental. Eu, se quiser concorrer para um concurso internacional qualquer, quiser fazer consultoria a uma empresa, mesmo nacional, só na Angola, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, a agência ligada a outros recursos minerais, sei lá, de transportes e não sei o quê, nós vamos ter que preencher requisitos, nós, concorrentes, que são definidos pelas instâncias internacionais. E um dos aspectos fundamentais é a questão ética, a questão do compliance, a questão do respeito por determinados valores. Porque se não preencher esses requisitos, é eliminada a partida. Portanto, se nós quisermos, e algumas vezes quem preenche os requisitos são escritórios lá de fora. Nós temos, não vou dizer que os daqui não preenchem isso, né? E nós temos grandes escritórios de advogados em Angola, tradicionais, que já andam nesta vida há muitos anos. O escritório, o FBL, que é antigo, temos o Manuel Gonçalves, temos, sei lá, temos estar a falar de muitos escritórios tradicionais de referência em Angola, o que mostra que nós temos, e não estou a falar no meu escritório porque eu entrei e saí, né? Eu voltei, estou a montar, digamos, um negócio a partir do zero, né? Mas temos, efetivamente, escritórios, referimos aos mais velhos, mesmo de jovens, que são uma boa referência, que mostra que nós estamos num bom caminho. Agora, tal como eu defendi há alguns anos, continuo a defender que nós só avançamos se estivermos todos ligados. Porque ter uma dispersão de escritórios não nos vai levar a muito espaço. Hoje os grandes escritórios de advogados internacionais, tal como as grandes consultoras internacionais, entram em processo de fusão. Processo de aquisição, e aqui ainda não sentimos isso, mas conforme a economia vai avançando, nós vamos sentindo a necessidade de avançar. E eu acho que uma experiência boa para os nossos advogados, para os nossos colegas, é participarem, inscreverem-se e participarem nos fóruns internacionais dos advogados. A União Internacional dos Advogados e outras organizações internacionais, participarem nos debates, nos fóruns, terem conhecimento como é que se faz a advocacia nas outras paragens. Nas outras paragens, numa advocacia, digamos, de sucesso. Eu aprendi muito antes de ir enquanto só estava na advocacia, antes de ir para o Tribunal Constitucional, eu fazia um esforço para participar nos vários congressos da União Internacional dos Advogados. Realizava-se uma vez por ano e aprendi muito. Aprendi muito de como fazer a advocacia e como é que lá fora se faz a advocacia. E acho que é um aspecto que nós devemos aprender. Não é só aqui internamente, mas também temos que ver sempre para a frente. Sabemos de onde é que viemos, sabemos o que é que queremos, mas temos que construir sabendo, aprendendo. A integração das novas tecnologias nos escritórios de advogados e o exercício tradicional, ou melhor, o modo tradicional de organização desses escritórios de advogados e as novas tecnologias, como integrá-las de modo a fazer essa advocacia de sucesso?
É extremamente importante. Portanto, hoje, um escritório de advogados que trabalha apenas de acordo com as regras tradicionais vai perder muito tempo. Perde muito tempo, são processos que não sabe onde é que estão, porque eu entendo que hoje um bom escritório de advogados deve trabalhar de forma digital. Os seus processos devem estar todos digitalizados. O advogado deve poder ter acesso ao processo onde esteja no mundo. Portanto, e o Covid, para nós, foi uma grande lição. Portanto, mostrou-nos que nós temos de sair das zonas de conforto e avançar de forma diferente. E o Covid foram 2 anos de mostrar ao mundo que as coisas mudaram. E nós, enquanto advogados, devemos perceber isso. E devemos fazer um esforço nesse sentido. E os escritórios devem organizar-se de acordo com essas regras mais modernas, recorrendo à inteligência artificial onde for necessário, sempre que for necessário, porque hoje o recurso à inteligência artificial na advocacia facilita-nos muito, ajuda-nos bastante na investigação, na pesquisa. Eu, enquanto pessoa ligada ao ensino, a estudar, recorro bastante ao ChatGPT e outros. Já somos dois. E outros instrumentos, porque facilita-me bastante na pesquisa. Não vou copiar o que eles dizem. Sim, mas tem uma percepção. Mas dá-me uma percepção de uma investigação muito profunda. Sim. Os advogados, a nível da organização dos advogados, não é só a digitalização, é a própria gestão de processos, a própria gestão do tempo dos advogados. Se nós tivermos a timesheet, eu digo isso por experiência pessoal, eu já trabalhei assim, já tive um escritório aqui em Angola que trabalhava assim, talvez se esse novo começa, mas questões financeiras já demoram um bocado de tempo. Nós tínhamos o sistema com um programa, um software, que o advogado era obrigado a fazer o registro de tudo o que fazia. E esse registro é fundamental. Por quê? Por um lado, porque tudo o que o advogado faz está registado. Falei com o cliente tal, ou com o constituinte tal, resolvi este problema, ele colocou-me essa questão. É um bocado como ir ao médico. Nós achamos que como é que os médicos conseguem atender milhares de pessoas, né? Cada um de nós tem uma ficha. Em que está lá tudo registado. O médico está a falar connosco, está registado. Não sei o que, cientista, assim, tá lá. Quando o médico nos vai receber daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ao sistema e está lá tudo registado. A medicação que foi dada, com os clientes é exato. A nível da advocacia, a regra tem que ser a mesma. Está tudo registado. E mais, como o advogado está registado, registou, vai ter que dizer quanto tempo demorou a fazer o registro. No final do mês, vai dizer qual foi o trabalho efetivo do advogado. Se o advogado trabalhou mesmo ou não. E não vai dizer, porque há tempos médios, para fazer, por exemplo, uma peça processual. Não vou dizer que demorei 20 dias a fazer uma peça processual. Sim. É porque não trabalhou, ou alguma coisa que está mal. Há países que já entram para um outro sistema mais avançado, mas isso também os tribunais têm que estar informatizados. Alinhados com e vão para aquilo que se chama a jurimetria, que é o tratamento estatístico, a leitura estatística dos dados. Ou seja, se nós tivéssemos os tribunais a funcionar de forma correta, e não é informatização, como às vezes eu ouço dizer, não, vamos ter lá uns computadores, um programa e tal. Não, é informatização a sério. Portanto, onde um dos aspectos mais carentes em Angola, na área da justiça, é o problema estatístico. O problema da estatística é um problema geral do país, mas na área da justiça é um problema sério. Portanto, os dados serem reais.
Porque muitas vezes, quem é que é colocado na área da estatística? Pessoas que não são especialistas na área, né? E que depois inventam números. Portanto, eu lembro-me em trabalhos de investigação feitos, nós, sobre a mesma informação, pedíamos dados sobre um tribunal, por exemplo, quantos julgamentos houve, quantos processos das distintas áreas, pedíamos ao Tribunal, ao Conselho Superior da Magistratura, ao Tribunal respectivo e ao Ministério da Justiça. E os dados eram diferentes. Sobre a mesma informação. Dava a impressão que bebiam todos de fontes diferentes. Né? Pedimos informação ao tribunal, por exemplo, ao tribunal, na área, a sala dos crimes, sobre quantos processos deram entrada. Ele dá-nos uma informação. Né? A SIC dá outra informação. A PGR dá outra informação diferente. Doutor, para finalizar, eu gostava que deixasse ficar um conselho para os jovens que se iniciam agora e aqueles que já estão também há algum tempo. O que é que seria importante terem atenção, não é, para o exercício de uma advocacia de sucesso? Um conselho simples, básico. Em primeiro lugar, o aspecto que eu disse, sermos profissionais. Profissionalismo, e o profissionalismo inclui ética profissional, deontologia profissional e sermos exigentes para connosco mesmo. Portanto, nós não devemos estar preocupados em comparar-nos com os outros. Se aquele fez, eu também tenho que fazer. Não, é sempre... o maior desafio é ultrapassarmos os nossos próprios... As nossas próprias metas. Esse deve ser o desafio principal. E sempre na positiva. E não pensar que para eu ser melhor tenho que prejudicar este ou aquele. E se formos juntos, muito mais fácil. É verdade. Portanto, é mais fácil caminharmos juntos do que estar a atropelar uns para eu conseguir atingir os nossos objetivos. Isso é assim na advocacia, é assim na política, é assim em qualquer outra profissão. É verdade. Doutor, eu agradeço imenso a sua presença. Passaram-se já perto de 1h30. Não pareceu? Passou rápido. O doutor tem um compromisso também. Agradeço a sua presença, doutor. Muito obrigado também a si que nos assistiu. O nosso podcast encerrou o primeiro episódio hoje da edição especial Vozes da Sabedoria Jurídica. Tivemos como convidado o professor Dr. Raul Araújo. Assista quantas vezes forem necessárias, quantas vezes precisar. Tem informações bastante úteis, experiências muito valiosas para si. Então, partilhe também para que chegue a maior número de pessoas. Subscreve o canal, digite o sininho, esteja connosco. Somos o podcast No Que Tange. Até a próxima.